Olá, sintonizadores. Eu gostaria de falar hoje sobre aquecimento de motores dois tempos, tá? E já aproveitando aqui, respondendo a caixinha de perguntas que eu tive aí durante a semana, né? Então, eu gostaria de levantar aqui 5 pontos que eu vejo que são os mais comuns que o pessoal comete aí como erro, né? E na grande maioria das vezes a gente vai ver um desses problemas ou mais de um relacionado ao aquecimento, tá? Alguns são comuns, outros aí talvez o pessoal nem saiba que exista, tá? Então eu queria começar pelo mais comum, tá? Que seria mistura pobre, né? É uma carburação errada. Então o que gera o aquecimento quando a gente trabalha com a mistura pobre, tá? A mistura pobre, ela queima mais rápido, ela tem uma chama mais quente, né? E essa chama ela superaquece a câmara de combustão e, consequentemente, o pistão. Então, se eu superaqueço o pistão, ele vai ter uma dilatação maior do que ele deveria, né? Então, a gente começa a ter atrito, né? E a gente começa a ter mais calor também. Então, esse cilindro ele vai trabalhar até o limite, né, da quebra, que seria quando o pistão excede o tamanho limite de diâmetro dele, que seria o de trabalho, e tem uma colisão ali com o cilindro. Então a gente tem uma perda catastrófica aí do cilindro, tá? Bom, o segundo motivo seria ponto de ignição, tá? Eu vou dar um exemplo aqui e citar 2 motivos que fazem com que um ponto adiantado gere um aquecimento excessivo, tá? Vamos supor que um motor X tenha o ponto de ignição inicial 20 graus antes PMS como ponto ideal, ok? Se eu colocar esse motor a trabalhar com ponto inicial de 30 graus, ou seja, mais adiantado do que ele deveria trabalhar, a gente precisa imaginar que eu iniciei a frente de chama antes do tempo que deveria. Ou seja, eu estou mantendo uma chama dentro do cilindro por mais tempo do que ele deveria. Então, essa chama ela vai ficar presa, né, na câmara de combustão até que o pistão desça e abra a janela de escape e escoe esses gases, tá bom? E existe um outro problema que a gente acaba criando quando antecipa a ignição da mistura ar combustão, estar com pressão máxima antes que o pistão chegue no PMS. Ou seja, eu já tenho pressão máxima da mistura e o pistão ainda está subindo. Então, ele vai comprimir uma mistura que já está, vamos dizer, queimada, né? Com uma pressão muito grande. Então, quanto mais pressão eu tiver dentro do cilindro, mais aquecimento eu estou gerando. Então, um ponto adiantado é catastrófico por 2 motivos. Por manter os gases quentes por mais tempo dentro do cilindro e por gerar uma pressão antes do tempo que deveria e fazer com que o pistão acabe comprimindo lá 80, 90, 100 bar de pressão. Bom, o terceiro ponto que eu queria comentar é sobre taxa de compressão. Uma taxa de compressão mais elevada sempre vai gerar mais aquecimento, sempre. Mas existe um limite para cada combustível que deve ser respeitado. Gasolina comum, por exemplo, a gente trabalha na faixa de 9 até 10, 10,5 no máximo. Acima disso, com a gasolina que a gente tem hoje no Brasil, pode gerar pré-ignição e, consequentemente, um superaquecimento e outros danos, por exemplo, até na gaiola, né? Às vezes o pessoal quebra motor aí, não sabe por quê. Mas a pré-ignição, ela destrói tanto a gaiola de cima quanto a de baixo. Tem ali um desgaste na coroa do pistão. Bom, N fatores aí que danificam o motor. Então, acho que é um dos mais catastróficos aí, um dos que o pessoal também, acho que é o segundo aí que o pessoal mais comete, tá? Bom, então o quarto ponto aí que pode gerar aquecimento no cilindro seria a velocidade do squish. Acho que o pessoal não está muito familiarizado com isso, então eu vou tentar explicar aqui, tá? Todo squish
bem feito, né? Em qualquer motor 2 tempos, ele tem uma banda de esmagamento, né? Então, essa banda, ela serve para que, quando o pistão suba, a mistura ar-combustível seja literalmente esmagada e acelerada em direção à vela, tá? Isso aí melhora a homogeneidade da mistura, né? E uma queima melhor, obviamente. Então, existe um limite para a gente acelerar essa mistura ao ponto que ela não entre em pré-ignição. Então, se eu atingir o limite de velocidade de squish ao ponto que a mistura se auto-inflame, eu vou ter pré-ignição e eu vou ter aqueles danos na gaiola, na biela e, obviamente, superaquecimento do cilindro, né? Bom, e o quinto ponto que eu queria levantar aqui em relação ao aquecimento dos motores 2 tempos seria o uso errado da vela de ignição, tá? Normalmente, quando a gente prepara um motor, a gente sempre vai preferir uma vela mais fria. Por quê? Porque a gente precisa retirar a temperatura da câmara de combustão, tá? E um aliado nesse ponto é a vela, tá? Existe uma pergunta aqui na caixa de perguntas e eu vou me delongar mais para falar de vela de ignição justamente naquela pergunta, tá? Mas a gente precisa entender que motores preparados geram mais aquecimento, ponto. Como eu faço para resfriar esse motor? Vela de ignição fria.